Vamos lá, tudo de novo. Muito bem, tudo de novo. Vamos entrando. Só falta o Sérgio ter ido comer pão de queijo de novo. Aí, entrou. Agora vamos aqui novamente. César, antes da gente continuar, só Sim. corrigindo aqui, eu mencionei que o fundador da Escola Dominical, Robert Koch, na verdade eu confundi com o cientista. Eu estava estudando há pouco tempo a questão dos vírus, é Robert Rakes, fundador da Escola Dominical, tá? É um Robert desse. É um Robert desse. Tem o Robert também que jogou pela lateral esquerda do Botafogo. Tá tudo certo. Isso aí Tem é o um Robert. Silfarne, que está entrando agora aí, nosso grande amigo. Quando ele entra assim, eu sinto uma falta de ar enorme também, graças a Deus. Mas assim, Começou a provocação, né? não é só provocação. Mas vamos lá. Então, a provocação que eu estava te fazendo é exatamente essa. Nesse sentido daquilo que o, o tempo que a gente está tendo, que é um tempo de oportunidade, mas o que a gente vai fazer com ela? Vamos voltar a ser assim, consumidores de produtos religiosos? Vamos lá então Vamos lá, na Inglaterra de Wesley, né? vamos Então a lá, gente vamos lá. estava falando no bloco anterior que a Inglaterra de Wesley era uma Inglaterra que vivia as dores do progresso. A Revolução Industrial inaugurou um tempo fascinante, Aquilo onde que a gente pode chamar de progresso, mas se a gente olhar talvez direitinho, pode ter sido um retrocesso nas relações humanas. Mas vamos em sim, sem frente, dúvida. siga aí com um olhar de progresso. O progresso tem sempre um preço, né? Tem benefícios, mas tem sempre um preço. E não foi diferente com a Revolução Industrial. Houve a produção em massa, aquilo que era produzido artesanalmente passou a ser produzido em massa, e obviamente a vida melhorou para todo mundo, no sentido de aproveitamento de recursos. Porém, socialmente, a Revolução Industrial se mostrou extremamente danosa, especialmente para a experiência da família, para o contexto familiar. É esse contexto pós-Revolução Industrial que vai respingar para ajudar a compor a Inglaterra de Wesley. A Inglaterra de Wesley era uma Inglaterra que vivia um drama social robusto, criminalidade a níveis absurdos, pobreza, miséria, doenças, contágios, destruição da estrutura familiar, abuso de substâncias viciosas, alcoolismo, prostituição. Você pode imaginar em todo tipo de consequência negativa que ocorre quando a família é deteriorada. A família a gente aprendeu desde as aulas de civismo na escola, né? A célula máter da sociedade. Se essa célula é contaminada, você está vendo o que está acontecendo aí com a virose pelo coronavírus, né? Olha aí o coronavírus. O que ele faz? Ele invade as células e aí a desgraça é só uma questão de tempo, né? Então, uma vez que a célula máter da sociedade foi seriamente danificada, obviamente a sociedade inglesa foi ao chão. E é nesse contexto que o Wesley e os seus amigos começam a experiência do clube bíblico. Na verdade, foi o Carlos Wesley, né, que foi o iniciador mesmo do processo de se reunir e incorporar algum nível de disciplina para as práticas espirituais. O Wesley e seu irmão se alinhou a ele e começaram a prática. George Whitefield também, isso aconteceu na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wesley já havia terminado seu programa, já havia se doutorado, mas ele era interno e passou a fazer parte do Clube Santo, melhor dizendo, né? Do Clube Santo. Esse Clube Santo não era uma religião, não tinha a menor intenção de construir uma nova religião, eram todos anglicanos, que era a igreja do Estado, Oficial, a igreja né? oficial, mas esse movimento startou, ou diria assim, plataformou um processo de revolução na Inglaterra. A Inglaterra, que havia florescido com a Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, apodrecido socialmente com ela, a mesma revolução que inaugurou florescimento econômico, inaugurou também apodrecimento social, Decadência da família. decadência da família, com a revolução, com o Clube Santo, é iniciada uma nova revolução subversiva, silenciosa
E esse componente é importante, viu? Toda revolução séria, ela incorpora um elemento subversivo no bom sentido, né? Porque o que vai acontecer no Clube Santo é um movimento subversivo, um movimento que, inclusive, recebe nomenclaturas jocosas, né? Esses moços são apelidados de metodistas porque eram cuidadosos, sistemáticos nas práticas devocionais. Então, a revolução espiritual da Inglaterra, que vai eventualmente respingar no Novo Mundo, ela começa de maneira bem subversiva pelo viés da devoção. Ela não começa pelo viés intelectual, embora acontecesse no coração de uma universidade. Não é curioso isso? É impressionante. É claro que eles supervalorizaram, depois do nascimento, essa estrutura, a educação. Tanto que patrocinaram, né, a ideia da escola para crianças que estavam, né, sem estudar e tal. Nasce também com esse movimento, acaba respingando em áreas onde o Estado estava falhando, né? Isso também é uma crítica que a gente precisa fazer nessa superdependência que a igreja acaba parecer nutrir das ações estatais para que a gente tenha autonomia para fazer alguma coisa. É na subversão positiva e que a gente deve olhar o lugar da igreja nesse tempo de crise. Né? É no lugar onde o Estado não está, e não simplesmente querer competir com o Estado em alguma coisa, mas ou às vezes se aliar de maneira leviana com o Estado também. Exato. E esse talvez seja o meu maior receio desses nossos tempos, esse alinhamento quase promíscuo da igreja com o Estado. Isso me cheira muito mal. Eu vejo uma onda de crentes muito tomados por uma necessidade de criar uma espécie de estrutura estatal religiosa e para mim isso é muito, muito antagônico aos valores do Evangelho de Jesus, né? Eu diria o seguinte, César. Desculpe, por favor, continue. Não, pode falar. Eu diria que é consistente com a natureza do Evangelho esse componente silencioso com potenciais revolucionários. É consistente. Por exemplo, quando Deus veio ao mundo, na pessoa de Jesus, nasceu de maneira subversiva, nasceu silenciosamente, nasceu num estábulo, numa pequena aldeia em Israel, enquanto a vida seguia, enquanto os poderes competiam. Só complementando, e foi colocado no lugar de comer do gado. Exatamente. Estranhamente, foi colocado no lugar de comer do gado, na manjedoura. Exato. E será que não seria a hora da gente voltar a comer do Cristo, para que a gente não se associe visceralmente às estruturas que naquela ocasião perseguiam o Cristo e que hoje, ao invés de perseguir de maneira literal, perseguem tentando fazer alianças? Porque esse é o meu maior medo, Sérgio. Meu maior medo medo no sentido, mas o meu maior receio é que a perseguição se dê pelo viés da promiscuidade, da relação. E isso, para mim, é muito danoso para a história da igreja. A devoção, ao meu ver, está aliada com esse componente explosivo da revolução. Por quê? Revolução espiritual, obviamente, né? Porque quando Deus veio ao mundo na pele de Jesus, quem sabia do início desse movimento que iria impactar o mundo para sempre eram aqueles que eram considerados os magos, né? Que souberam da estrela, e mais um outro elemento. Maria sabia, porque ele foi revelado, José também, e umas poucas pessoas. Mas quando o poder soube da vinda do Messias, o poder se rebelou, se manifestou hostilmente contra ele. Herodes quis descobrir onde o menino iria nascer para poder matá-lo, né? Mas de maneira bem subversiva, numa pequena cidade em Belém,
a revolução estava começando, a salvação do mundo estava sendo inaugurada no coração das pessoas. Bom, quando a gente pensa no Clube Santo, pode-se pensar também que uma revolução espiritual importante queria abalar as estruturas do mundo espiritual, porque o metodismo acabou hoje, você não encontra nenhum movimento hoje que não seja devedor do metodismo em alguma medida, correto? Independentemente das denominações. Todo mundo respeita o que aconteceu no metodismo. Mas isso começou num pequeno espaço dentro de uma universidade com pessoas comuns, pelo viés do coração. Então, a Revolução de Deus começa em Belém, de maneira subversiva, pelo viés do coração. Os reis são atraídos pelo coração, seguem a estrela, e ali começa a Revolução de Deus. Aliás, a proposta do Evangelho é atingir o coração, mudar o homem, mudar o mundo pelo coração. Lá no Clube Santo, começa uma revolução pelo viés do coração, porque é na devoção que essa revolução encontra o seu estartamento, são as disciplinas espirituais, coisas simples, como oração, estudo da Bíblia, prática da generosidade. A gente sabe que os moços do Clube Santo não somente eram atenciosos com a sistematização da fé, tinham horários para orar, horários para ler a Bíblia, liam também os clássicos, né? Os clássicos latinos. Eram intelectuais. Eram intelectuais. Ao mesmo tempo, saíam para visitar nos presídios, cuidavam dos carvoeiros, né? Da turma que trabalhava nas minas de carvão. Então, olha, o feijão com arroz de sempre, César, está na base das grandes revoluções. Oração, conhecimento da palavra, socorro aos necessitados, comunhão, perdão e estender de mão. É o básico de sempre. Esse, para mim, é o ponto, Sérgio. A gente está dizendo, é um novo momento, é um novo momento, é um novo momento. Ok, é um novo momento. Mas se a gente volta a ser igreja igual a gente era, remetendo para um local, para um grupo, para pessoas, a gente transferindo as responsabilidades individuais para corporações, para fazer a boa obra, para fazer a oração. Tanto que nós temos esse fenômeno na igreja. O que eu não acho que é ruim, mas ele é ruim quando ele não faz com que o próprio discípulo de Jesus tenha uma relação com Deus de oração, a partir da palavra de Deus. Mas ele chega nesses lugares para receber uma espécie de passe de mágica, de poder de Deus para a vida dele, para ele suportar as pressões. Ou seja, ele vive a sua vida pedindo oração. Quando, na verdade, o discípulo de Jesus é aquele que vive a sua jornada de vida em oração, e não pedindo oração. Claro, pedir oração faz parte, mas não pode sabotar, uma palavra que você usa muito, a vida pessoal de oração de cada discípulo. E esse, para mim, é o grande drama, se a gente não enfrentar esse momento de pandemia, olhando para aquela que é a realidade disciplinar de cada um de nós. Eu não posso simplesmente chegar, pastor, eu queria aqui entender um pouco mais a Bíblia. O senhor pode esmiuçar para mim? Eu posso, mas você está lendo a Bíblia? Você está buscando a leitura? Você está disciplinarmente lendo a palavra de Deus? Você está disciplinarmente orando ao Senhor? Você está disciplinarmente vivendo essa vida cristã efetiva a partir também da prática de boas obras? Então, se isso não acontecer nos lares, nas casas das pessoas, na vida e no coração dos discípulos, eu temo, Sérgio, que esse tempo de oportunidade nada mais seja do que um tempo simplesmente que a gente vai ter ficado em casa, mas não aproveitou a oportunidade para, como a gente está usando muito essa palavra, ressignificar a nossa consciência de fé cristã na retomada da autoridade do lar, da casa, no contexto das nossas práticas devocionais e da nossa vida e reflexo disso na sociedade. Sempre foi na casa. A gente falou há pouco aqui que a decadência da família no contexto da Revolução Industrial na Inglaterra começou em casa, não é? Quando as famílias começaram a migrar para as cidades. Então, foi
uma decadência moral e social importante. Se a decadência acontece em casa, a restauração, a saúde, o avivamento, a revolução de Deus também vai começar em casa. A igreja é importante, é claro, sem dúvida alguma, pastores têm uma posição bendita, né, de ajudar os seus irmãos, o rebanho do Senhor, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas vamos pensar um pouco no modelo dos pastores no período pré-revolução industrial, quando o que eles faziam em geral? Eles entenderam que os pastores da família eram os pais. Então a posição dos pastores era muito mais de sabatina com os pais. Talvez algum modelo nessa direção, César, onde ao invés... E aí eu vou fazer aqui uma meia-culpa, sabe? Como um pastor, eu tenho que admitir que muitas vezes eu também, até talvez bem intencionado, talvez na melhor das intenções, tenho que admitir que eu também gosto de ter esse controle sobre o destino espiritual das minhas ovelhas. Eu gosto que elas precisem de mim, eu tenho que admitir que eu gosto que elas dependam de mim também. Eu gosto de ser um indivíduo que vai sempre fazer o papel que compete ao indivíduo. O meu papel é guiar o rebanho, o meu papel não é ser o supridor absurdo e absoluto das necessidades espirituais das ovelhas. Deixa eu ler. Eu preciso, na verdade, apontar o caminho. O que o pastor faz? O pastor aponta o caminho para a ovelha. E essa é uma diferença fundamental que você está citando. A diferença do pastor de ovelhas para o boiadeiro. O boiadeiro vai atrás da vaca, dizendo, ô boi, ô boi, ô boi. Eu tenho parentes que são pecuaristas, então eu entendo um pouco desse negócio. O pastor vai à frente apenas levando e guiando pelo caminho. Ou seja, é um processo mais de acompanhar do que simplesmente ser tocado. E me desculpem, irmãos, assim, a contundência com que eu vou dizer isso, mas em algum momento parece que a gente fez um híbrido de ovelha com vaca e a gente está naquela mistura, né? A gente quer uma suposta autonomia, só que, ao mesmo tempo, a gente quer ser tocado. Vamos, pastor, o que eu faço? Vamos, cara, o pastor, como responsável desse rebanho, ele precisa saber pelo menos onde é o caminho. Né? Qual é o caminho que ele está seguindo? Essa é uma responsabilidade de cada pastor que está conosco aqui. A gente sabe chegar no caminho, sabe levar o rebanho para os pastos verdejantes? A gente sabe conduzir isso? Ok, esse é o seu papel. Não podemos, Sérgio, cair nessa coisa transgênica, híbrida, de mistura de raças, de boi com ovelha. Nós somos chamados para pastorear o rebanho do Senhor. O rebanho, primeiro, que é do Senhor. E a segunda coisa é que nós não podemos sucumbir a essa tendência de termos seguidores pessoais. Né? Nós caminhamos apresentando a Jesus antes de qualquer coisa. Meus pastores, ao longo da minha história cristã, eu tive alguns pastores e eu louvo a Deus, sempre louvarei pela vida deles, sou eternamente devedor a todos eles. E eu posso lhe dizer, e falar para os nossos irmãos que estão participando da live com a gente, alguns ensinos que eu recebi de todos os meus pastores foram muito objetivos. Foram lições, mensagens pregadas, estudos, e isso constitui um volume importantíssimo de aprendizado que Deus me permitiu absorver dos meus pastores. Mas eu também tenho que admitir que existe um volume paralelo de conteúdos que eu aprendi com eles sem que eles dissessem nada. Sabe, aqueles... Perdão aqui, um acidentezinho aqui. Mas... Olha a minha labirintite aí, pelo amor de Deus. Há um volume de aprendizados que eu aprendi, que eu absorvi com os meus pastores, só olhando para eles. Aquele pastoreamento com a vida. Por exemplo, eu vi meus pastores orando. Eu me lembro de cenas de chegar na igreja, ainda como cristão, né, sem ser pastor, cristão comum, né? Eu me lembro de chegar na igreja algumas vezes e encontrar um pastor meu de joelhos orando. Naquele momento ele não me disse, Sérgio, vai orar, mas só de encontrá-lo de joelho orando, chegar um pouco antes do culto, falei, uau, crentes oram, né? Homens de Deus buscam o Senhor. Sabe, esses aprendizados dedutivos, né, que a gente vai absorvendo
olhando para o nosso pastor. Aí eu quero tocar num ponto, se você me permite. Vamos lá. Vamos embora. Claro que nós devemos objetivamente ocupar a nossa posição de conduzir o rebanho, ensinando, pregando, lógico, é bíblico, não é? Que a gente possa ensinar, redarguir, corrigir, faz parte do nosso volume de atribuições pastorais. Mas não podemos nos esquecer que o nosso rebanho aprende muito mais com aquilo que eles observam em nós. É aí que está a chave, porque se eu não atentar para esse aspecto do exemplo silencioso, eu vou tentar compensar com o ensino diretivo, e aí eu vou acabar invadindo a autonomia da ovelha. Não sei se faz sentido o que eu quero dizer. Faz sentido. Eu preciso investir muito mais em ser pastor, imitando Cristo, e permitir que quem vem atrás de mim faça aquilo que Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou do Cristo. Se eu estiver como pastor me esforçando, mesmo com as minhas limitações importantes, imitar o Cristo, minhas ovelhas vão aprender muito mais do que observam na minha imitação do Cristo. E aí, se é o Cristo, elas não vão me considerar o guia absoluto das suas vidas. Eu vou me parecer muito mais com João Batista. Lembra de João? João estava conduzindo um grupo de seguidores. Mas quando Cristo apareceu nas margens do Jordão para ser batizado, João disse para os seus discípulos: olha, é ele. Eis o Cordeiro de Deus. É ele, acabou. Eu estou aqui só para apontar. Eu sou amigo do esposo. Meu papel não é que vocês... Acabou o meu turno. Não é que vocês me sigam de maneira quase que idolátrica a vida inteira. Eu sou um apontador. O meu papel é ser um amigo do esposo. É ele. E aí, quando os discípulos de João resolveram... demoraram muito para cair a ficha, no dia seguinte, João repetiu a mesma palavra. Gente, o meu papel é apontar para eles. É ele, gente. Vão atrás dele. Aí os discípulos de João o deixaram. João não se sentiu de forma alguma prejudicado pela perda de discípulos, mas ele sentiu que o seu papel foi cumprido. Em outras palavras, o meu papel como pastor é apontar o Cristo para as minhas ovelhas. Apontar diretivamente com o ensino da palavra, pregações, ensinos, claro, faz parte do meu pacote de vocação, mas principalmente apontar com a minha maneira de viver, com o meu estilo de vida, para que as minhas ovelhas, olhando para mim, me surpreendam imitando Cristo. Na maneira como eu trato... Vou dizer uma coisa para você, César. Dos vários pastores que eu tive a felicidade de ter, todos eles foram bênção na minha vida. Eu tive um que, vou citar o nome dele aqui, eu espero que os outros pastores que me pastorearam não se sintam de forma alguma preteridos ou desmerecidos, mas eu tive um pastor chamado João Fernando Natal. Não sei se você chegou a conhecê-lo. Ele foi pastor da Metodista Wesleyana em Vila Valqueire, fez o meu casamento com Denise, e foi, na verdade, um grande exemplo para mim, como os demais também foram. Mas eu me lembro que muita coisa que eu via o pastor Fernando Natal fazer, muito do aprendizado que eu absorvi dele como meu pastor, foi um aprendizado silencioso. Foi vendo o pastor Fernando tratando as pessoas, sendo generoso, citando a Bíblia. O Fernando tinha uma coleção de passagens bíblicas na mente que era impressionante. E no meu coração de crente novo, eu pensava: rapaz, eu queria conhecer a Bíblia como meu pastor. Eu queria ser generoso como meu pastor. Eu queria ser piedoso como o pastor Fernando. Eu queria ser... E um dia eu fui na casa dele, me convidou para comer na casa dele. Você imagina, né? Eu jovem solteiro ainda. E eu chego na casa do pastor Fernando, eu vou fazer aqui uma inconfidência, mas é positiva. E aí, enquanto a esposa dele preparava o nosso almoço na cozinha, eu vi o pastor Fernando chegar por trás da sua esposa, rapaz, e dar uma agarrada nela por trás e deu uma cheirada no cangote dela. A princípio, eu quase fiquei escandalizado, porque eu disse: que isso? O pastor tá dando uma agarrada. É por isso que você faz isso com a Denise, né? É por isso que eu faço isso com a Denise. Aí eu vi o meu pastor, aquele homem santo, aquele homem que pregava nos domingos, dando uma fungada no cangote da mulher e ela brincando. Sabe como é que a mulher gosta, né, de ser cheirada no cangote? A esposa gosta. A mulher dele fala assim: Fernando, sai daqui, eu estou cozinhando, sai daqui, me deixa. Mas eu vi que ela estava gostando daquela cafungada. E, rapaz, eu pensei, César Carvalho, com os meus botões, depois que passou o escândalo, eu pensei: meu Deus, eu nunca pensei em me casar, porque eu vim de uma família onde o casamento dos meus pais foi muito disfuncional. Eu me lembro quando criança, quando menino ainda,
Eu acordei muitas vezes de madrugada no meio de brigas, de agressões físicas entre meu pai e minha mãe, e eu jurei para mim mesmo que eu nunca me casaria. Rapaz, quando anos depois, já convertido, eu vi Fernando Natal cheirando o cangote da sua mulher, eu falei, meu Deus, sabe, desse modo eu acho que eu me casaria assim. Se fosse para viver assim, porque o cara é santo, o cara conhece a Bíblia, o cara é piedoso, é generoso, é honesto, é sério. E cheira o cangote da mulher, cara. Que Mas uma coisa linda! geração, entenda, César, Sérgio, uma o Fernando geração de Natal crentes, estava me educando, ele com estava certeza. me ensinando sem palavras Mas é a isso que ser eu homem. quero citar. Uma geração que quer consumir o poder dos pastores e não a prática cotidiana deles, e pastores que, por conta de certas posturas, se escondem na sua relação pessoal, nas suas práticas de dentro de casa e nas suas práticas da vida, estão prestando um desserviço ao discipulado cristão, que se dá exatamente nesse ambiente, de uma maneira transparente. O pastor, então, vai conduzindo o rebanho, mostrando a hora que tropeça, mostrando a hora que tem problemas, mostrando as suas virtudes, mas também os seus fracassos, mostrando a vida. Mas não dá para comprar isso. Você citou, você queria conhecer a Bíblia e conhecer os versos que o Fernando Natal conhecia. Não dá para comprar isso na internet. Não dá para comprar um pendrive e colocar em algum lugar do seu corpo para você absorver isso rapidamente. Como eu tenho dito, e isso não é uma frase minha, mas é uma observação, um verdadeiro discípulo não pode ser feito num forno micro-ondas. Um verdadeiro discípulo só é feito num forno a lenha. Então, exige tempo, dedicação. E esse é o medo que eu tenho, que a gente tente, importando práticas de suposto sucesso, a gente continue comprando pipocas de micro-ondas, Micro-ondas. mas não passando pelo processo efetivo de ter que botar lá e fazer a pipoca na panela e deixar, e ter tempo, investimento, e ter que depois descartar os piruais, né, que são os milhos que não estouraram. Essa questão, para mim, é muito significativa, é muito importante, porque senão a gente volta à velha maneira de viver. A gente vai ser a mesma coisa. Você falou em pipoca de panela, uma irmã aí não conseguiu. Desculpe eu rir quando você estava falando, mas é porque eu não consegui escapar um comentário que uma irmã muito querida fez. Ela disse, eu estou aqui cozinhando, meu marido acabou de fazer isso, acabou de me dar uma fungada no cangote. Olha aí, e há intenções sorrateiras. E o Né? Silfarne falou que deu vontade de levantar e dar uma fungada no cangote da Patrícia. Olha Mas o Silfarne, a vontade é coisa que dá e passa. Isso aí César, vamos em frente. Né? O que o Fernando Natal me ensinou, e eu sei que você também teve líderes extraordinários na sua carreira, eu sei que você também é herdeiro de muito ensino silencioso, né? Porque o que acontece, César, você sabe disso, o Silfarne sabe disso, o Valmir sabe disso, todos os pastores metodistas da nossa geração sabem disso. Os nossos pastores, e eu vou aqui fazer uma homenagem pública a eles, nossos pastores até poderiam ser homens, digamos assim, menos rebuscados do ponto de vista intelectual ou teológico, até mais simples, homens que tinham até crenças que nós até viemos depois da geração seguinte, até questionando alguns posicionamentos mais de natureza ministerial do que de teológica, mas uma coisa nós não podemos negar. Eram homens que amavam a Deus com muita seriedade. E até em posições que assumiram, até um pouco radicais, diria assim, eles eram absolutamente bem intencionados, não faziam aquilo por maldade, faziam aquilo porque acreditavam que era a maneira correta de nos ensinar. O que a gente percebe na safra, e eu vou aqui tocar num assunto delicado com muito temor e muito respeito, para não dar a impressão que eu estou aqui com a minha ponto .50 atirando nos pastores lá fora. Eu também sou um deles.
Se eu atirar nos pastores, eu vou atingir a mim mesmo. Mas eu tenho que admitir que hoje nós estamos muito melhores intelectualmente, teologicamente, estrategicamente. Nosso cabedal, nossa coleção de diplomas hoje é invejável comparada com os pastores que nos discipularam. Mas olha, meu amigo, aquela geração de pastores... Hoje eu entendo o quanto aqueles homens eram bons, rapaz, eram sinceros. E tem uma coisa... Olha, a maioria morreu, César, é outra coisa. A maioria morreu com um patrimônio modesto. Não tem nenhum problema você ter uma vida confortável, mas não levaram para a sepultura nada que não fosse deles, entendeu? Uhum. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores, pastores da geração anterior à nossa. Eu vou dizer uma coisa, no contexto da Metodista Wesleyana, que é o contexto nosso, que nos identifica muito, tem uma condição muito, para mim, significativa, que era a acessibilidade. Eles eram homens acessíveis. Olha, eu fui, como você sabe, ovelha de alguns pastores, mas principalmente o que mais passou pela minha vida foi o Bispo Ronaldo, no final. Bispo Ronaldo sempre foi pastor. Esse homem era um homem de tantas atribuições na igreja. Antes de ser bispo, era um secretário-geral de missões, exercia funções denominacionais, era um homem de grande importância e relevância, era pastor de 2, 3 igrejas simultaneamente em alguns momentos. Mas era impressionante, Sérgio, quando a gente ligava para ele, e o telefone era 288-4970. Você lembra até hoje? Lembro do número até hoje. Eu ligava para ele, eu e qualquer pessoa, ele atendia o telefone, caía na casa dele, atendia o telefone e falava com a gente. Acessível demais, acessível demais. Bispo então, Gessé Carvalho, né? Outro exemplo de um homem que era o presidente da denominação. Mas eu tenho lembranças do Bispo Gessé, César. Sentado ali, ouvindo qualquer um. Ouvindo um jovem como eu, como você, como o seu Farney, como qualquer outro, pregando e prestando atenção e, de fato, valorizando, sendo presidente da denominação. Exatamente. Essas memórias são caras demais, né? Então, esse legado incontestável, isso a gente carrega para a vida. Agora, voltando à vaca fria, né, falando de ovelha, vaca, híbrido, dessa coisa, voltando à vaca fria do nosso tema, o pastor desse novo momento precisa ter essa transparência da vida, essa simplicidade em falar das coisas difíceis e não querer elaborar demasiado e falar das coisas mais simplesmente. E aí, Sérgio, nós voltamos àquela questão, conduzir esse rebanho do Senhor, de alguma forma, para que ele conscientize-se da responsabilidade, da responsabilidade pessoal de cada um de nós, e não esperar que uma transformação aconteça lá, mas que essa transformação aconteça aqui dentro do meu coração. Que eu me examine a ponto de estabelecer novas práticas, novas conceituações para a vida. Pegar livros que falem de disciplina espiritual, não só no sentido deles serem das clássicas disciplinas espirituais, eu estava falando um pouco com o Silfarne sobre isso, mas não só das clássicas, mas pegar textos recentes, piedosos, importantes, e praticar isso de maneira mais contundente na vida familiar, na sua célula em casa. Quando a gente fala isso, então vamos ter uma igreja só com célula, porque a gente começa a tomar as decisões a partir da importação de modelos. Então agora a igreja tem que ter células, ou tem que ser em células, ou tem que não sei o quê, ou tem que ser modelo A, modelo B, modelo C. Não é disso que nós estamos tratando. Um discípulo de Jesus que tenha relação com o Senhor, independente do modelo que a sua denominação, igreja local sigam, ele vai ser sempre uma boa referência para a sua comunidade e vai ser uma referência de transformação. Essa ideia de que há um modelo que é superior ao outro, nesse sentido,
muitas vezes só me faz pensar que a igreja abraçou modelos corporativos de resultado e que, na verdade, deixou a relação importante da casa, da família, de lado. Esqueceu isso e foi tentar fazer coisas e copiar modelos da sociedade para fazer a igreja dar certo. E o meu medo, Sérgio, eu vou falar com muito respeito e dignidade, mas em busca do que dá certo, a gente abra mão daquilo que seja efetivamente certo. E em busca do resultado, a gente abra mão daquele tempo necessário para a frutificação, porque há uma diferença abissal entre o que é dar resultado e o que é frutificar. O frutificar exige um tempo de maturidade da planta para que ela então forneça frutos. E há até quem diga que quem planta tâmaras não come tâmaras, porque ele não vai comer daquela tamareira que ele plantou, porque a tamareira leva muitos anos para dar fruto. Mas nessa forma híbrida, transgênica, enlouquecida que a gente tem vivido, a gente precisa retomar a certos padrões do Evangelho de Jesus para que isso que a gente está tendo como oportunidade de ressignificação do caminho que a gente tem se concretize na prática cotidiana de cada um de nós, discípulos de Jesus. E aí a gente precisa incluir pastores, ovelhas e todos nós. E voltar para esse tempo de relação excelente, de relação que o Valmir citou aqui, de anos dourados, né? Essa relação boa de pastor com ovelha, num sentido positivo. E o rebanho de Jesus ouvir a voz do pastor que está, de alguma maneira, clamando para que a gente não sucumba ao modelo consumista e assuma um modelo relacional efetivo. Sem dúvida alguma. Eu sei que pareceu pregação, mas é por aí. Nós estamos com saudade de pregar, nós estamos há quase um mês sem pregar na igreja. Eu entendo você, eu também, rapaz. Eu tenho até cuidado quando eu vou pedir a Denise para fritar um ovo para mim, porque eu começo a pregar sobre a estrutura do ovo, faço uma exegese na casca, na gema, e é isso mesmo, é mal de pregador, tá tudo bem. Eu entendo você. Eu entendo os pastores que estão por aí também, secos para pregar, mas na verdade você está derramando a sua alma, como eu também estou derramando a minha. Mas olha, não, você tem toda a razão. E eu diria o seguinte, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a coisa parece complicada, mas é bem mais simples do que parece. O que a gente está buscando? Vamos voltar lá no João? O João Batista, quando encaminhou os seus discípulos para o Cristo, os discípulos foram atrás do mestre, não é? E encontraram o mestre caminhando no caminho, naturalmente, ele é o próprio caminho. E Jesus percebeu que estava sendo seguido, virou-se para eles e disse: o que vocês estão querendo? O que vocês querem da vida? Estão querendo o que comigo? Não é? Aí me parece que está a chave de tudo, né? Você falou sobre a busca por resultados. Será que não é aí que está o problema? Se você buscar resultados, o que você vai encontrar? Agora, se você busca o Cristo, os resultados de uma vida seguindo Cristo vão aparecer na sua vida. Certo? Mas a pergunta do Cristo é fundamental. O que vocês querem? Estão querendo o quê? João disse que você é o cara, né? A gente estava seguindo a ele e ele falou para a gente parar de seguir ele e seguir você. E aí um dos discípulos, com muita graça, com muita sabedoria, perguntou: Senhor, vamos fazer o seguinte, onde é que é a tua casa? Será que tem como a gente estreitar essa relação e torná-la mais íntima? Porque se a gente te seguir só aqui na rua, você vai embora para um lado, a gente vai para o outro e vai acabar a pandemia e a vida volta ao normal, correto? Daqui a pouco todo mundo volta à vida normal, você vai para um lado e a gente vai para o outro. E aí o Senhor falou: bom, já que vocês estão querendo não resultados, mas estão querendo a mim, vamos lá para casa. Correto? E foram para a casa de Jesus e passaram toda aquela tarde com ele e se tornaram apaixonados por ele e descobriram que seguir a João era muito bom, mas entenderam que o papel de João era um papel pastoral fascinante, de apenas apontar o Cristo. Uma vez que o discípulo está seguindo o Cristo, o pastor cumpriu o seu papel. O papel pastoral é coroado de sucesso quando o seu discípulo é plugado no Cristo. E ele continua na mesma igreja local com o seu pastor, mas o seu coração agora já aprendeu a seguir o Cristo. De modo que se amanhã ou depois o seu pastor morrer,
ou for transferido para um outro lugar, aquele discípulo descobriu o segredo. E aí acaba o problema, porque se nós nessa pandemia, nós cristãos, estivermos ocupados em descobrir resultados, a pandemia vai acabar e a vida vai voltar ao normal. Se nós, no exercício do pastorado, estivermos preocupados com resultados, nós vamos fazer produção em massa como na Revolução Industrial. E a produção em massa, que inaugurou uma medida importante de sucesso, também inaugurou uma medida importante de fracasso das famílias. Então, evangelho em massa, cristianismo em massa, pastorado em massa, vai até produzir resultados, sim, mas vai inaugurar também tragédias. Agora, se nós, de maneira subversiva, de novo, subversismo positivo, seguimos o Cristo com tranquilidade, pessoas virão atrás de nós. E aí voltamos ao Clube Santo. O que aconteceu naquela pequena célula... Se você me abre só uma oportunidade de dizer, o Ricardo fez uma pergunta, ele fez uma colocação, mas os homens ou as pessoas não precisam de referência? É essa referência que o pastor tem que ser. Referência, e não aquele cara que domina sobre... A referência é uma referência da vida. Como é que um pastor reage? Como é que o meu pastor reage nas dificuldades, nos problemas? E o discípulo vai vendo. Só que esse pastor vai levar esse discípulo, mas não para ser um seguidor efetivo de si mesmo, mas ele vai sempre apontar para o Cristo. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele poderia continuar o versículo dizendo, e vocês vão continuar essa jornada sendo imitadores do Cristo, e alguém vai imitar vocês para ser também imitador de Cristo. Isso será, no linguajar de Wesley, que estamos falando, uma linha de esplendor sem fim. Exatamente, estamos falando disso mesmo, de pastorado no modelo de João Batista. Olha, pensa em João Batista. Pensa em João Batista. De todos os personagens da Bíblia, ninguém recebeu de Jesus o elogio do nível de João. Jesus falou de João alguma coisa que não foi falado a respeito de nenhum outro ser humano na Bíblia. Nem Moisés, nem Abraão, por mais respeitosos que sejam, e nós reverenciamos esses homens de Deus, claro, né? Sem dúvida alguma. O mérito de Abraão sendo o pai da fé, o mérito de Moisés, o mérito de um Noé, o mérito de um patriarca, de um profeta do nível de um Elias, de um Eliseu. No entanto, quando Jesus foi procurado pelos discípulos de João, estando João na prisão, os discípulos de João entregaram a Jesus um recado da cadeia. Disseram, olha, João está perguntando se você é de fato o que havia de vir ou se esperamos outro. João não sabia que Jesus era o Messias? Ele era primo de Jesus? Ele batizou Jesus no Jordão? Ele estava vendo aquela cena linda. Então a pergunta de João não é uma pergunta objetiva, é uma pergunta retórica. A pergunta de João carrega um peso de expectativa semi-frustrada. Porque Jesus, tendo todo o poder de mudar a história, está ainda começando de maneira modesta o seu ministério. E João está preso. Ele pergunta, olha só, pergunta para ele se ele, quando é que ele vai se manifestar? Se ele é o que havia de vir ou se a gente vai ficar esperando um outro. A pergunta de João é uma pergunta retórica. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele estava querendo provocar, né? Provocar. Jesus, entendendo a essência da pergunta, foi o que ele fez. Espera aí, tá bom. Começou na mesma hora a curar cegos, levantar paralíticos, a curar mudos, operou uma meia dúzia de milagres, mostrou a sua credencial, disse, agora vão e respondam a João baseado no que vocês viram. Digam para ele que os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho. E outra coisa, manda João baixar a bola e acalmar. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado é aquele que não achar que eu estou demorando muito, porque eu tenho o meu timing, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu kairos exato para agir. Fala para ele ficar tranquilo, porque eu vou agir do meu tempo e do meu jeito. Ok. Quando os discípulos de João saem para levar o recado recheado de milagres,
o que o Senhor faz? O Senhor se dirige à multidão ao seu redor, diz, agora que eles não estão aqui, deixa eu falar o que eu penso de João. Vocês podem ter achado que eu e ele estamos aqui conflitando, né? Que ele está lá impaciente, me questionando, e que eu estou aqui querendo dar uma marretada. Não é nada disso. Nascido de mulher? Deixa eu falar para vocês o que eu penso de João. O que vocês procuram quando olham para João? O que vocês buscam, João? Uma cana agitada pelo vento? Buscam um nobre vestido de roupas sofisticadas? Eu quero dizer a vocês que dos nascidos de mulher, olha, desde Adão até Jesus. Não, fora Adão, né? Fora Adão. Fora Adão, exatamente. Porque Adão não tinha nem umbigo, segundo diz aí. Desde o Gênesis até Jesus, ele disse, dos nascidos de mulher, não há ninguém como João Batista. Ninguém. Olha que elogio fantástico. Agora, quando você procura entender o ministério de João, você pensa assim, mas João não abriu o mar vermelho como Moisés. João não fez cair fogo do céu como Elias. João não ressuscitou morte como Eliseu. João não trafegou nas águas do dilúvio como Noé. Então, onde é que reside a grandeza de João? Aí você vai examinando o próprio evangelho de João e você vai descobrindo as pistas. João o tempo todo apontava para o Cristo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vão atrás dele. Olha aí, meu irmão que perguntou agora há pouco. O povo não precisa de referência? Sim. O povo precisa de referências que apontem para o Cristo, não referências que apontem para si mesmo. Aí que está a grandeza de João e aí está o mérito do elogio. Parece que Jesus aprova com muita veemência líderes que apontem para ele, Jesus. João chega a dizer, olha, eu sou apenas um amigo do esposo, meu papel está cumprido. O que é um amigo do esposo, César? Eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Olha só, o amigo do esposo é o seguinte. No conceito, existe uma posição no casamento, principalmente no hemisfério norte, que é exatamente esse, o amigo do noivo, aquele que vai junto ali e tal. Não sei se essa figura a referência que você está fazendo, mas pode seguir aí. O amigo do noivo é alguém, sem dúvida, é alguém que, vamos supor que um amigo seu vai se casar, um grande amigo. E aí ele diz, pastor, o senhor poderia, por gentileza, me fazer um favor? Eu preciso que alguém vá buscar a minha noiva em casa. O senhor tem um carro bonito, você pode fazer isso e levá-la para a igreja. Você é um amigo do noivo. Mas o noivo só vai incumbir alguém de fazer isso, alguém em quem ele confie muito. Faz sentido? Uhum. Porque ele está entregando ali a futura mulher da sua vida aos cuidados de alguém, de um outro homem. Sabendo que esse homem vai respeitar a sua noiva, vai tratá-la com dignidade e vai entregá-la no seu destino e vai sair de cena. Quando o noivo aparecer, o amigo do noivo vai sair de cena. É isso que João está dizendo. O meu papel é conduzir a igreja sem violá-la, sem violentá-la, sem entender que ela seja minha, sem possuí-la como se ela fosse propriedade minha. É o que Pedro disse. Apacentai o rebanho de Deus, que ele resgatou com o seu sangue. É dele a igreja. Ele falou, a igreja é minha, edificarei a minha igreja. O pronome possessivo aponta para ele. Então, o amigo do esposo, o João, que merece um elogio tão contundente, é um modelo pastoral para os nossos dias, ao meu ver, porque é um pastor que vai dizer, é ele, gente, vão atrás dele. O que eu estou fazendo aqui é preparando o caminho para ele. Como é que se faz isso na prática? Não quer dizer que eu vou amanhã dizer, olha, gente, eu não sou mais o pastor da Igreja Metodista Livre, sigam o Messias. Não é isso. Eu vou continuar ocupando a minha posição vocacional. Eu fui chamado, pastor é chamado de Deus. Ele deu alguns como pastores. Pastor é dom de Deus, é dado por Deus à igreja. Então, eu vou continuar conduzindo o meu rebanho, ensinando, pregando, pastoreando, visitando, aconselhando. Mas nesta prática pastoral importante, a minha postura vai sempre apontar para o Cristo. Eu vou deixar bem claro para a minha ovelha que eu não quero ser dono dele. Eu quero, pelo contrário, que quando eu sair de cena, e vou sair, vou fazer 60 anos, mas cedo ou mais tarde eu vou para a eternidade, o meu discípulo continue seguindo a ele. Não importa que novo pastor humano vai assumir o cuidado pastoral dele. É esse modelo pastoral de João, César, que merece o elogio de Cristo e que nos devia coçar a nossa alma. Eu sempre pensei, por que será que João merece um elogio tão contundente quando não operou milagre nenhum? João não curou ninguém. Aliás, João vai sair de cena perdendo a cabeça
decapitado, né? De uma maneira até aparentemente derrotada, vamos pensar derrotada, assim, né? mas aos olhos de Deus ele é elogiado. É por aí. Ele é É esse grande, tipo de mas é uma revolução. grandeza, é uma grandeza que faz João dizer, importa que o Cristo cresça e que eu diminua, né? Se a grandeza for, o custo da grandeza contemporânea for pisar na cabeça das pessoas, tratar o outro pastor ou a outra congregação como concorrente, estabelecer uma espécie de vinculação de dependência, como até a Magali citou aqui, uma vinculação de dependência do próprio pastor, se transformar numa espécie de agente de superpoderes e tentar impor às pessoas uma dependência do tipo, vocês precisam que eu faça isso por vocês, e ao invés de levar a pessoa para o caminho, ao invés de simplesmente trazer uma água num copo para a pessoa, levar essa pessoa a conhecer o caminho para a fonte, esse papel que para mim é fundamental. Mas a gente já está quase tendo que terminar de novo a live, e aí a gente não vai recomeçar, até porque a gente tem que ter misericórdia dos outros e de nós mesmos. A gente também está usando a garganta demais esses dias. E eu estou aqui no templo, né? Eu terminou na sala com os pastores, todos se foram, só eu fiquei no templo. Denise está me esperando lá em casa, porque eu vou dar uma cafungada no cangote dela quando eu chegar em Aleluia! casa. Ela deu um glória agora ela deu um glória. Eu aprendi isso com o meu pastor, né? Que homem de Deus, ó, meus pastores me ensinaram sem palavras. Homem de Deus é fiel à sua mulher, é o marido de uma só mulher. Homem de Deus ama a sua esposa, tem intimidade com ela e a respeita e a honra. Homem de Deus trata a igreja como a esposa do Cristo, por isso não a viola, não abusa dela, não a manipula. Meus pastores me ensinaram isso. Você falou do número de telefone do Bispo Ronaldo. Eu queria só fazer contar uma história até meio engraçada aqui. Eu só dei o número porque mudou, né? Depois de tantos anos já tem outros números. Ele, na verdade, o lugar onde ele está, se alguém conseguir falar com ele, eu não conseguirei falar mais com essa pessoa. Pastor Fernando Natal, eu vou citá-lo novamente aqui. Eu tive um episódio engraçado, César, mas também extremamente didático, me ensinou muito. Eu era menino ainda, jovem, né? Transpirando Jesus por todos os poros, aquela coisa, né? Toda igreja tem aqueles jovens meio xiitas, né? Eu era desse grupo, né? Jovem que ia evangelizar na rua, pregar nos pontos de ônibus, né? Nos trens, né? E aquela coisa toda. Não queria casar porque achava que Jesus ia voltar logo logo, aquela coisa toda, né? Mas enfim, e a gente tinha uma equipe, um grupo de jovens igualmente radicais, no bom sentido, e a gente orava nos montes, tinha umas orações nos montes, toda semana, a gente sempre achava uma biboca santa para orar, era uma oração no monte, era uma vigília lá na favela da Rocinha, eram uns troços assim interessantes que hoje eu fico pensando, meu Deus, talvez se meu filho hoje falasse em subir a Rocinha para ir uma vigília, ele não vai não, meu filho, mas eu ia. E a gente passava pelas bocas de fumo, não é? Aquela coisa toda. Eu preguei muito na Rocinha lá na Igreja Helena. Mas também se você morresse, estava tudo bem, você estava morrendo por amor a Cristo. A gente entrava em cada lugar, hein, Sérgio? Em nome de Jesus, hein? Vou te falar. Cara, e numa dessas a gente foi orar no monte, lá na Praça Seca, rapaz. Eu e mais uma meia dúzia de jovens solteiros. Eu já fui assaltado orando no monte, pra você ter ideia. Alguém pode dizer, mas isso é uma oração fraca. Mas fui assaltado no monte. E lá no alto do monte, rapaz, lá pelas tantas, fogo caindo, e glória a Deus, aleluia. Era um monte novo, foi até o Edson, né? O Edson, um irmão muito querido, o Edson encontrou um monte muito alto. A ideia é, quanto mais alto o monte, você viu, né? Mais fogo, mais glória. E aí, rapaz, nós subimos um monte, aquele grupo de jovens solteiros, transpirando Jesus por todos os poros. Lá no alto do monte, rapaz, lá pelas tantas, o fogo caiu e eu comecei a glorificar a Deus. E eu usava uma dentadura naquela época. Olha que beleza. E jovem solteiro, quebrado, sem grana, né? A igreja me ajudava com meio salário mínimo, né? Porque o pastor entendeu que eu gostava de evangelizar e o pastor Fernando conseguiu lá uma ajuda de meio salário mínimo na igreja para eu poder continuar fazendo a obra de Deus. Eu não tinha grana. E aí, lá pelas tantas, dando um glória, a minha dentadura voou longe, rapaz.
Aleluia. E aí, minha dentadura voou e um monte escuro. Naquele tempo não tinha lanterna, não tinha celular para acender nada. E aí eu falei, gente, aconteceu uma tragédia aqui. Aí perdi minha dentadura. E aí os meninos solidários começaram a me ajudar, tentaram me ajudar a encontrar minha dentadura naquele monte escuro, sabe? E aí, cara, o dia foi clareando e nada Aí da que dentadura nasceu aparecer. o livro A Busca da Dentadura Perdida, né? Talvez ainda vai escrever um dia. Bom, resumindo, estava na hora de descer do monte, cansados de procurar a dentadura perdida, desistimos e era sábado. E domingo pela manhã eu estava escalado para ministrar a lição da escola dominical na classe de jovens e adolescentes da qual eu era o professor. Você sabe como é que é jovem e adolescente, né? Você tem turma terrível, adolescente e jovem na igreja. Nesse aspecto, eu ainda mantenho um certo grau de adolescência. Eu sou um zombeteiro terrível, né? Mas vamos em frente. E lá fui eu para dar aula na escola dominical sem dente. Vou, não vou, vou, não vou, vou, porque afinal de contas, você sabe, né? Não se pode temer, chamado pela obra de Deus, não é uma dentadura que vai me impedir de cumprir o meu dever. E aquela coisa linda, né? E hoje eu falo disso, mas falo com emoção, porque que bom saber que na minha geração esse tipo de papo rolava, esse tipo de atmosfera forjava. Eu não sabia que estava sendo forjado, pastorado no meio daquela época. E aí lá fui eu, rapaz. E aí eu fui dar minha aula sem dente e dei minha aula, a classe superlotada na Igreja Metodista Wesleyana de Vila Valqueire. Quando eu abri para perguntas, eu disse, algum jovem tem alguma pergunta para fazer? Aí levanta lá a Marise Possato, terrível a Marise, muito querida, eu amo a Marise. Marise, eu tenho uma pergunta, professor. Pois não. O senhor poderia, por gentileza, pronunciar a palavra farofa? E aí a moçada começou a rir, todo mundo brincou. Quando acabou a minha aula, um diácono me chamou e disse assim, Sérgio Elias, o pastor Fernando Natal está chamando você no gabinete, ele quer falar com você. Você sabe, gabinete pastoral, naquele tempo, era um negócio sério, né? Até hoje o pessoal tem um pouco de medo. Era caso de vida ou de morte, né? E lá fui eu para o gabinete pastoral pensando, meu Deus, onde será que eu pequei? Me ajuda a lembrar, assim, o que, é que eu tenho que confessar para o pastor? E aí, quando eu entrei, rapaz, o pastor Fernando olhou para mim, mandou sentar. O Fernando tinha uma condição financeira bem confortável. Ele era dono de 2 farmácias, não dependia financeiramente da igreja, pelo contrário, o dízimo dele ajudava a igreja de Vila Valqueire. E aí o Fernando mandou que eu sentasse na frente dele, e eu sem saber qual era o assunto, envergonhado, porque eu estava sem dente. Aí o Fernando disse assim, meu filho, me disseram aqui que você perdeu sua dentadura no monte ontem. Eu disse, é verdade, pastor. Eu falei, mas meu filho, e você deu aula assim mesmo? Eu falei, pastor, dei. Ele falou, mas Sérgio Elias, você não ficou com vergonha não, menino? Eu disse, não, pastor. Ficar até fiquei, mas era o meu dever, eu tinha que dar aula. Eu disse, rapaz, meu filho, eu estou muito admirado. Você é um moço ainda, preocupado com a estética, né? Tempo de namorar e tal. Você deu aula sem dente, dei. Aí o Fernando sacou do seu talão de cheque e fez uma oferta para mim. Eu falo isso tentando segurar aqui a emoção, porque o irmão perguntou sobre referência, né? Aí vai. Fernando não estava pregando um sermão eloquente, não estava discorrendo nas páginas da Bíblia, não estava falando de nenhum assunto teológico profundo, mas ele sacou do talão de cheque dele e fez uma oferta para mim robusta. Ele disse, olha, meu filho, eu sei que você não tem dinheiro para colocar uma dentadura nova aí. Você acha que isso aqui dá para você botar uma dentadura nova? Quando eu olhei para o cheque, eu quase caí da cadeira. Porque o cheque dava para botar uma dentadura nova, ainda sobrava dinheiro. Ele disse, pode usar, e se sobrar, fica para você. E aí eu procurei um protético na Praça Seca, e o cara fez a minha dentadura nova, ficou bonita, ainda sobrou grana. Quando eu penso em pastorado, Sérgio, quando eu penso em E aí você apontar me para permite? Cristo... Faltam poucos segundos, me permite? Muita gente na vida espiritual, a partir de você, já mastigou muita coisa boa por causa da dentadura que o Fernando Natal te deu. Muita gente no Haiti recebe muita coisa boa
por causa do que o Fernando Natal fez por você. Está acabando, não tem jeito. Tchau, gente. Agora é só para despedir mesmo, gente, porque aí 3, a sequência assim, aí já virou vício. Só reabrir aqui, para a gente poder Despedir do pessoal. porque Sim. senão virou vício. Aí tá virando vício esse negócio. Não, Daqui a pouco vamos entrar uma madrugada só dentro. para dar um tchau ao pessoal. Tem respeito. Mas eu queria dizer isso a você. São ações pequenas, muito pequenas, que os pastores da gente fizeram, que forjaram, de alguma maneira, quem nós somos hoje. E você é uma dessas pessoas. Eu já vi você fazer muita coisa e silenciosamente, sorrateiramente, sem querer chamar atenção para si mesmo. E são ações do tipo do Natal. Por isso que eu digo que a gente tem que parar com essa coisa de querer atrair glória para a gente, num sentido, e apontar para Jesus, porque nessa história toda você já foi já pregou a várias pessoas no mundo. Você é um poliglota, um escritor extraordinário, uma pessoa que vai deixar um legado fantástico na caminhada cristã, mas há no seu DNA pastoral a ambiência que você teve, a vivência que você teve com o Fernando Natal e com os outros pastores. Isso é que a gente vai levar e conduzir e construir. É a partir disso, dessa relação que eu diria visceral. Se nós entendermos que a nossa relação com o Senhor, com os pastores, a partir desse novo momento, se a gente conseguir reencontrar esse lugar de pastores e ovelhas do Senhor, eu acho que a gente vai ter passado, está tendo uma oportunidade riquíssima de ressignificar, inclusive, as dinâmicas ministeriais do nosso tempo. César, voltar a essa coisa do dia a dia. É disso que a gente está falando, quando a gente fala em ações práticas devocionais, porque quando se fala em devocional, geralmente é comum e é compreensível que se pense nas dinâmicas convencionais de devocional, né? Oração, palavra de Deus, jejum e tudo mais. E, claro, sem dúvida alguma, isso compõe o universo devocional. Mas na devoção está incorporado também esse modelo silencioso, essa prática intencional de não ser notado. Isso faz parte do pastorado do Cristo. João fez isso, né? João não teve nenhum problema em sair de cena, nenhum problema em não entrar para a história, e é exatamente aí que ele entra para a história, com elogio que ninguém recebeu. É disso que a gente está falando quando você perguntou no princípio, eu não vou me estender, é claro, você levantou uma bola extraordinária quando você falou sobre a importância, o que o Clube Santo tem para ensinar para esse momento de pandemia em termos de práticas devocionais sólidas, não imitando o modelo deles. Olha, eu vou falar para você, há muito que se aprender, porque a revolução espiritual que começa ali, começa com práticas simples. Começa na devoção, mas uma devoção despretensiosa. Wesley e Carlos e George Whitefield não queriam fundar um movimento. Concorda comigo? Eles não começaram aquela coisa ali pensando, olha, nós vamos reunir aqui, porque esse negócio vai crescer, a gente vai inaugurar um movimento que vai incendiar o mundo. Não, eles só queriam Cristo. Aí a pergunta, o que você está buscando? Não é o que o Cristo perguntou? Quem que vocês buscam? Qual o seu lar? Aquela pergunta que a gente... Onde... eu quero chegar lá. Que lá é esse? Porque no fervor e na busca por um lar, como um caçador de uma arca perdida, a gente acaba não desfrutando
a extraordinária jornada da fé cristã, de um discipulado próximo, a partir da simplicidade, batizado numa bacia de simplicidade que nos faz levantar desse lugar, tomados pelo Espírito do próprio Cristo, que sempre apontou para isso. Eu espero que a gente, de fato, consiga viver esse tempo e semear essas sementes, Sérgio. Eu não julgo colher, não sei quanto tempo, embora eu pretenda viver até 120 anos, eu não sei se conseguirei colher essa revolução de uma igreja subversiva que vai fazer a transformação, porque porque isso é só a minha vontade, viver muitos anos. Mas que a gente defina para nós. A Denise já entrou para falar que você está atrasado. Está atrasado para chegar em casa. Denise está com um cangote preparado, me esperando. Exatamente, já passou até perfume no cangote. Agora, então, que a gente possa deixar sementes, como o Silfarnes sempre cita, a próxima geração quer encontrar referências e que nós talvez possamos ajudar a próxima geração, apontando para o Cristo, para a simplicidade, para um retorno a uma prática que seja de vida cristã efetiva, e a gente não se deixe sequestrar por sentimentos que parecem bonitos, mas podem ser perigosos. Eu vou dar um exemplo aqui, já estamos encerrando, mas se me assombra um pouco, e eu sei que é legítimo em alguns momentos, mas eu vejo gente fazendo conta de quantas almas, quantas pessoas se voltaram para Jesus ou se converteram nas suas lives. Nós estamos fazendo conta de gente se converte a partir da live. Nós estamos, a gente muda de ambiente, mas não muda de atitude. Isso é danoso demais. Isso sequestra a nossa estrutura primária da fé, que é não olhar para essas coisas, não olhar para essa grandeza, não olhar para essa maneira de contar as coisas que a sociedade mundana e humana elegeu para esse tempo. Que Olha, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai perder uma grande oportunidade de responder a pergunta do Cristo. O que vocês estão querendo? Né? O que vocês querem? É uma pergunta pastoral importantíssima. Eu até fico pensando se não seria o caso de se Deus quiser e nós vivermos, você vai viver até os 120, mas se a gente não deveria também começar a explorar esse tema, né? O que nós estamos querendo, afinal de contas? Porque, por exemplo, na busca pelo avivamento, se você buscar o avivamento pelo avivamento, você pode encontrar até algum resultado. Mas se você vai formar muitas vezes mais místicos e místicos no mau sentido do que, de fato, discípulos, né? Porque se você buscar o Cristo, o avivamento está nele. Olha, Exatamente. Nele estão habitando, nele habitam corporealmente, não é? Toda a plenitude Toda a plenitude da divindade. Está tudo nele, tudo está encapsulado nele. Então, se a gente quiser avivamento, vamos buscar o Cristo. Não é? O que vocês querem? Se a gente quiser conquista de almas, e é absolutamente válido uma pessoa querer ganhar almas para o Senhor, mandamento inclusive, mas o crescimento em almas está no Cristo, é Ele que é atraente. Ele falou, se eu for levantado da terra, eu vou atrair todo mundo para mim. É Ele que sabe como atrair as pessoas. Então, está tudo encapsulado nele. Se eu quero avivamento, eu tenho que procurar o Cristo. Se eu quero conversão de almas, né, eu tenho que buscar o Cristo. Se eu quero santidade de vida, está no Cristo, está tudo nele. Então, a gente poderia um dia até conversar um pouco sobre isso, né? Como é que, de maneira prática, a gente desencapsula no Cristo aquilo que a gente procura nas pessoas, nos métodos, nos simpósios, nos congressos, nos líderes, talvez, né? Como é que a gente desencapsula no Cristo aquilo que a gente procura nas pessoas e nas coisas? O Silfarnes falou um negócio aqui, né? Ele não teve a intenção, mas pode ter, de alguma maneira sobrenatural, ele pode ter sido usado por Deus agora. Vão ser raras vezes que o Silfarnes vai ser usado por Deus. Mas faz isso não. Todo mundo sabe que eu falo zoando, porque é um dos camaradas mais crentes que eu conheço na vida, extraordinário.
Se não fosse tão feio, seria uma referência positivíssima no reino de Deus. Mas, vamos lá. O Sil Farney falou que está virando vigília. Que tal, uma pergunta que eu vou fazer nesses tempos de pandemia, a gente estabeleceu uma vigília de lives, assim, começa assim, 11 da noite, aí eu, você, Sil Farney, Valmir, e outros amigos nossos que queiram participar, e a gente vai trocando, alternando, trazendo, um traz uma palavra, faz outra. Que tal? Será que a gente conseguiria, pelo menos a gente ia ficar acordado, né? Mas eu acho que seria uma coisa positiva. Eu acho que seria bom. Vamos pensar nisso aí. Vamos, o Sil Farney já falou ali. Ele falou, eu topo. Então vamos pensar no dia melhor, né? Como fazer. E aí depois a gente sugere e bota aí, vê os amigos que vão participar e a gente coloca aí, eu peço o Lucas aqui para fazer uma chamada e a gente coloca, vamos ajustar nosso dia, nosso horário. Aí você vai fazer de casa, para poder ficar perto da Denise, todo mundo fazendo de casa, e eu acho que vai ser interessante. Não é essa questão de oração só, mas também de oração, né? A gente tirar alguns momentos para orar aí, uns pelos outros, orar pela igreja. Eu acho Sem que dúvida, vai ser... fantástico. Não, a gente, Thaís, eu acho que a gente vai começar às 29, não, a gente vai começar lá para as 11, porque a gente não atrapalha a live de ninguém. Olha, o Sil Farney está falando ali, ó, César, a gente pode fazer um encontro pelo Zoom, né, de Thaís. O problema é que nem todo mundo vai ter acesso ao Zoom, né? O Zoom fica fechado, o Zoom não consegue ser abrangente, no sentido, ele é abrangente na quantidade das pessoas que entram, mas ele não é suficientemente abrangente na quantidade de pessoas que podem assistir, podem acessar, entendeu? A gente tem que pensar nisso, né? Pensar nisso. De repente a gente pode fazer uma pelo Zoom, o Sil Farney chama aí, mas aí as pessoas a gente vai ter que ver como as pessoas vão entrar. Não, entendi a pergunta dele, ele clarificou ali, entendi melhor. O Zoom é só para reunir e acertar. Só para conversar sobre o assunto. Ok. Entendi. Beleza. Então, gente, nós vamos despedindo aí, o Sérgio, eu vou abrir a oportunidade para o Sérgio despedir, depois eu despeço e a gente vai fazer o que tem que fazer. Vocês acreditam que eu ainda tenho que jantar? Eu também, não jantei não. Eu também estou sem jantar até agora. E não sei se Denise, eu não vi Denise sair, né? Mas ela está por aí ainda. Ela está por aí. Ela está por aí e tal. Denise, estou chegando, meu amor, e vou fazer com você o que eu aprendi do meu pastor, viu? Vou chegar em casa e vou orar e vou dar aquela cafungada no seu pescoço, porque, Denise, quando eu era um jovem que tinha alergia a casamento, e sem vítima dente, né? sem dente, traumatizado, um jovem que, puxa vida, não queria nada da vida. Ela está aí, ela está aí. Deus usou pastores de carne e osso, Denise, para ressignificar minha vida silenciosamente. Pastores do quilate de um César Carvalho, de um Sil Farney, de um Valmir. Porque, na verdade, César, você falou muita coisa aí que eu não mereço ouvir, mas a gente sabe que você, Sil Farney, Valmir e todos os pastores que participaram conosco aqui, essa turma boa aí, é uma pastorada, é uma safra extraordinária de homens que amam a Jesus, homens que têm procurado ir na contramão de uma tendência comum dos nossos dias, né? Negativa em termos de pastorado, e às vezes pagam o preço de um certo ostracismo, de uma certa solidão, de não serem reputados como pastores de sucesso. Mas quem é a ovelha reconhece e sabe que vocês são homens sérios. Então é muito bom ter vocês na caminhada. Nosso alvo é ele, né? Nosso alvo é o Cristo. Com certeza. Sempre Valeu, ele. meu amigo. Porque tudo é tudo dele, para ele, por causa dele, por meio dele. Glórias, pois, a ele. Amém. Eternamente, amém. Valeu, meu filho. Deus abençoe. Depois a gente vai falando mais. Bom descanso para você e para todos. Valeu. Abração. Bem, gente, valeu. Foi uma alegria. O Ricardo vai fazer. O Ricardo é um irmão lá da igreja do Sil Farney. Ele vai fazer uma espécie de edição, se Deus quiser. Vai tirar as coisas que não precisam ficar e depois ele vai mandar e a gente publica no YouTube esse papo. Quem quiser ouvir mais, indicar para alguém. Só quero pedir a vocês a ajuda de vocês que têm muitos amigos aí.
Amanhã eu vou estar também fazendo uma live com a Léa Mendonça às 5 da tarde. E quem puder se inscrever no canal da Comunidade Cristã Novo Dia para nos ajudar lá na nossa transmissão online. Deus abençoe a todos, boa noite, bom descanso, boas cafungadas. Deus abençoe, um abraço para vocês.